O tempo todo a gente está fazendo escolhas. E para as empresas não é diferente, elas também o tempo todo têm que tomar decisões. Aonde alocar os recursos, aumentar ou não aumentar os preços, entre outras tantas decisões que ela tem que tomar no seu dia a dia. E nesse processo de tomada de decisão, o que é imprescindível é a análise e interpretação dos indicadores. Por isso, hoje a gente vai falar mais sobre isso. Bora lá? Essa é a disciplina de gestão de indicadores, eu sou a professora Fernanda e hoje a gente vai falar sobre a análise e interpretação de indicadores. Qual que é o objetivo da nossa aula? É fornecer uma compreensão abrangente sobre a importância da análise e interpretação de indicadores para a tomada de decisão eficaz aí nas organizações, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa etapa, que é a etapa da análise e interpretação dos dados. Então, como a gente viu, para ter um indicador, o que a gente precisa para ter essa gestão de indicadores? Primeiro, a gente tem que definir objetivos. Com base nesses objetivos, a gente seleciona indicadores, para depois coletar e mensurar dados. E com base nesses dados, a gente analisa e interpreta os indicadores. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa etapa da análise e interpretação dos indicadores. Então, existem vários tipos de análise que a gente pode fazer sobre esses dados. Entre elas, a gente tem a análise descritiva. O que é análise descritiva? A gente vai usar de estatística resumida e gráficos para visão aí geral do desempenho. Então, a gente vai analisar ali a média, a moda, a mediana, colocar esses dados em gráficos, certo? E isso aí é, então, uma análise descritiva. A gente também pode fazer uma análise comparativa. Então, a gente faz comparações com períodos anteriores, com metas ou benchmarks. A gente tem ali, então, um indicador, tem o dado dele, a gente vai comparar com ele mesmo no tempo ou com um benchmark ali do setor ou uma meta referência. A gente vai fazer essas comparações para ver se a gente está ali igual o esperado, melhor que o esperado, pior que o esperado. A gente também pode, através dessas análises e interpretação, identificar tendências. Então, a análise aí de longo prazo está relacionada à análise de longo prazo para insights valiosos. Então, a gente vai procurar identificar essas tendências, olhando ali a longo prazo aquele indicador. Ele está aumentando, ele está caindo, está próximo ou não de atingir a meta. Então, eu vou identificar uma tendência e, com base nisso, eu vou conseguir me programar, ter esses insights, para pensar nas estratégias para a empresa. E também é importante a gente fazer uma análise de causa e efeito. Então, a gente tem que investigar as razões por trás da tendência ou das variações. Então o meu indicador está subindo, já faz aí 5 períodos seguidos que ele só sobe. Por quê? Qual que é a causa desse aumento? Então estou tendo um aumento nas vendas, por exemplo. Qual que é a causa? A economia está aquecida, está perto do Natal, então é por isso. Então eu vou mais a fundo avaliar aí a raiz da situação, a causa, o que está causando isso. Então, tem essa causa e esse efeito. Aqui, então, a gente pode analisar os nossos dados através do que? Análise descritiva, que é usar gráficos, média, mediana, análise comparativa, que a gente vai comparar com outras métricas ou com um benchmark. A gente também pode identificar tendências, tendência de alta, de baixa, está aumentando, está diminuindo, e fazer essa análise de causa e efeito. O que está ocasionando, uma vez que eu identifiquei a tendência, o que causa essa tendência? E nesse processo da análise, a gente pode contar com tecnologias, certo? Então, existem aí novas tecnologias, como Big Data, aprendizagem de máquina e análise preditiva, que está facilitando muito essa questão da análise e interpretação de dados. Porque vamos pensar,
na quantidade de dados que essas empresas geram. Imagina se tivesse que jogar tudo isso no Excel, ou antigamente que tinha que fazer na mão. Então, por isso que antes a gente não conseguia ter tantos indicadores. Hoje, com essas ferramentas, é tudo automatizado, muito mais fácil, simples. E questão ali de poucos minutos a gente já tem os dados. Então, a gente tem essa análise ali muitas vezes em tempo real, porque a gente tem todas essas ferramentas. Então, a gente pode contar com ferramentas aí de BI, RP, né, que é o Sistema Integrado, Inteligência, Internet das Coisas, Big Data, Analytics, RPA, para otimizar a nossa análise. Tudo isso torna a nossa análise muito mais rápida, em tempo ali real, onde a gente consegue, então, tomar decisões de forma muito mais ágil. Num ambiente competitivo que as empresas estão inseridas, isso é fundamental. Então, a empresa tem que conhecer a sua realidade, ver se vale ou não a pena fazer esse tipo de investimento, né? De ter esses sistemas mais sofisticados. E se vale a pena, ela tem que investir sim, porque isso vai ajudar muito na análise e interpretação dos indicadores. Então, né, a análise e interpretação de indicadores colabora com a gestão eficaz. E essa gestão eficaz, ela requer habilidades para identificar tendências e variações. Então, aqui a gente tem um exemplo de análise descritiva, por exemplo, representando aqui o indicador num gráfico. Eu tenho aqui vendas líquidas. Olhando para esse gráfico, eu consigo verificar a tendência. Ó, por exemplo, em janeiro, eu tive uma boa venda, só que em fevereiro essa venda caiu. Pode ser que caiu por causa do carnaval, mês mais curto. Em março eu recuperei. Mas de lá para cá, só tem queda. O que será que aconteceu? Então, através, né, dessa análise e interpretação, eu consigo o quê? Identificar tendências e variações. Qual que é a tendência do indicador vendas líquidas? É a tendência de baixa, está caindo. Quais foram as variações? Começou janeiro em alta, caiu em fevereiro, aumentou em março. Então eu consigo, né, identificar essas tendências e variações. E é muito importante a gente analisar esses indicadores de forma conjunta para ter insights abrangentes. Então, se eu estou olhando venda líquida, eu não vou olhar só a venda. Eu vou olhar outros indicadores que vão me ajudar. Vou olhar para os custos, eu vou olhar para a receita, eu vou olhar vários outros indicadores que vão se complementar e fazer com que a minha análise seja mais abrangente, que eu entenda melhor o que está acontecendo com a empresa. Um indicador, às vezes, isolado não é o suficiente, porque às vezes a gente vê que está caindo as vendas líquidas, mas pode ser que a receita não esteja caindo na mesma proporção. Por quê? Vou investigar olhando outros indicadores. E é importante a gente fazer comparações ao longo do tempo para identificar tendências e áreas de aprimoramento. Então, se a gente analisar aqui o nosso gráfico, a gente tem 6 meses. Consigo ver o que está acontecendo com o meu indicador nesse período. Eu tenho que continuar vendo, porque eu vi que está em queda. Eu vou pensar em algo para melhorar, aumentar as vendas. E eu tenho que continuar monitorando para ver se essa estratégia deu ou não certo. Benchmarking. O que é o benchmark? São aí métricas, né, que a gente usa para comparar, né, os nossos indicadores com os líderes do setor ou melhores práticas. Então, a gente quer saber como que os concorrentes estão. Os concorrentes estão ali com uma lucratividade, sei lá, de 20%. A gente vai comparar com a nossa é mais que 20, menos que 20, igual a 20. Então, a gente vai pegar ali líderes de mercado ou referência ali da média do mercado para fazer essas análises. Então, está relacionada a comparações com líderes do setor, ou seja, uma empresa que se destaca, ou com melhores práticas. A gente tem o benchmark interno e o externo. O interno é a gente comparar a gente com a gente mesmo, né? Então, a gente pegar ali os nossos próprios dados e avaliar como eles estão se desenvolvendo. E o externo, a gente, então, usar esses líderes do setor, as melhores práticas para a gente ver como que, em comparação ali, né, com o concorrente, a gente está se saindo. E nesse processo, né, a gente tem que o quê? Estabelecer metas realistas. Não adianta a gente vir com umas metas assim absurdas que a gente nunca vai conseguir atingir, porque a gente só desestimula a equipe. Então, a gente tem que ter metas
que sejam atingíveis, certo? Então, essas metas têm que ser realistas. A gente sempre tem que pensar, né, em estimular a melhoria contínua e manter a competitividade. A gente não pode ficar para trás, né? Então, por isso que a gente olha o concorrente. Porque a gente não quer ficar para trás, a gente não quer perder fatia de mercado. Bom, agora a gente tem aí o nosso momento na prática, onde a gente vai conhecer a nossa situação problema. Então, a gente tem aí uma empresa de e-commerce que está enfrentando uma queda nas taxas de conversão de visitantes no site em clientes pagantes. Eles coletaram em vários indicadores e agora precisam analisar e interpretar esses dados para identificar as causas do declínio. Então, ele usa ali os indicadores, por exemplo, a taxa de conversão, e identificou que essa taxa de conversão está caindo. Mas ele quer entender melhor o porquê disso, qual que é a causa disso. Então, quais métricas específicas aí devem ser analisadas com mais detalhe? O que ele deve analisar para ter esse panorama geral da situação da empresa? E existem tendências ao longo do tempo que podem explicar esse problema? Bom, então vamos lá, começando por os indicadores que ele pode utilizar nessa análise. Então, ele pode se valer de vários, porque como a gente aprendeu, a gente tem que usar mais que um indicador, tem que ser uma análise aí conjunta. Primeiro, ele pode olhar a taxa de rejeição. O que é a taxa de rejeição? É as pessoas que entram ali no site e já saem na primeira página, nem navega mais, só abre e olha ali a primeira página e logo sai. Ele também pode olhar a taxa de conversão, que é essa questão, né, dos visitantes se tornarem de fato clientes pagantes, né, de pessoas que vão ali efetuar a compra. O tempo médio no site, quanto tempo essas pessoas gastam ali navegando no nosso site. E, por fim, ele pode usar a origem do tráfego. Da onde essas pessoas vêm? Ela pesquisa ali no Google, ela usa um link de propaganda, é o lugar, vem pela rede social, da onde ela vem. É a partir desses indicadores, então, ela pode fazer análise ao longo do tempo. Então, ela pode verificar o histórico das métricas relevantes para identificar a tendência. Então, esse problema na queda da taxa é de agora, vem de antes, como que tá? Vamos analisar esse histórico. É importante que ela também faça considerações internas e externas. Ela tem que olhar para o seu sistema, fazer uma auditoria do site, para ver se tem algum problema técnico, ou se tem aí outros, né, fazer também avaliação de fatores externos. O que está acontecendo? É uma crise mundial? É uma pandemia? O que pode ser que esteja acontecendo no mundo que impacta também o nosso negócio? Então, a gente olha para dentro, olha para nossa estrutura, vê o site se está tudo certo, se não tem nada ali atrapalhando os clientes, e também vai olhar para os fatores externos, como está a economia, o país está passando por alguma dificuldade, tudo isso impacta na análise. Para daí, conhecendo o cenário, analisando os indicadores, a empresa poder aí fazer a identificação de causas e ações corretivas. Então, ela vai investigar aí para reverter essa queda nas taxas de conversão. Então, com base em todas essas informações, ela vai conseguir identificar a causa. Ah, o site está com problema, então é por causa disso. Ah, não, o Brasil está numa grande crise, passando por uma pandemia, por exemplo. Ah, por isso que está em queda. Então, ela consegue encontrar respostas para as perguntas. Bom, então na aula de hoje a gente viu um pouquinho mais sobre todo esse processo da análise e interpretação de indicadores. Então, a gente escolhe, né, esses indicadores, coleta dados para depois fazer essas análises, que é o que de fato interessa, né? A gente quer entender, conhecer o que está acontecendo com a nossa empresa, para daí tomar decisões, e decisões de forma informada, né? Com base em dados, em algo concreto. Agradeço muito aí você pela atenção, um grande abraço.